O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha semanalmente e aí nos prestigia com a sua valiosíssima audiência, já percebeu que estamos tratando de outros temas que até algumas edições anteriores predominavam os nossos programas, quais sejam aqueles que se referem ao cenário político, que, terminadas eleições, se voltam para a formação dos secretariados, no que se refere aos governos estaduais, como também ao Ministério do Governo Federal. E aí, quando este desenho tiver perfeitamente definido, retornaremos analisando essas composições, porque mostram, de certa maneira, o perfil dos respectivos governos, estadual e federal, na medida que essas escolhas retratam a possibilidade de se executar programas de governo. Sendo assim, dando continuidade a uma agenda de temas variados nesse período de transição, o que é um termo ótimo para essas ocasiões, retornaremos com aquele tema que por mais vezes foi abordado e prestigiado no programa Cidade Real, a educação como ferramenta de transformação. E não me refiro tão somente à educação acadêmica, formal, mas aquela que envolve a formação do ser humano com princípios éticos e morais. Sendo assim, mais uma vez, tivemos a oportunidade de que na edição anterior conversássemos com o professor, escritor, palestrante e ex-secretário municipal de educação, o grande amigo e companheiro, professor Ricardo Lengruber. Mas, não satisfeitos, muito bom, com o conteúdo abordado naquela edição, nesta também estaremos conversando com um ilustríssimo e conhecidíssimo professor, escritor, conferencista e também ex-secretário municipal de educação. O programa Cidade Real tem essa característica, tem esse privilégio, tem essa honra de sempre ter nas nossas edições pessoas extremamente notáveis em suas áreas, que conhecem com profundidade o tema que abordam, mas, sobretudo, de uma forma bastante informal, para que você entenda melhor as nuances do cenário da educação. É um tema absolutamente atraente, eu diria quase que inesgotável, uma vez que me parece que no nosso país ainda não teve o trato que merece, diferentemente de outros países que assim entenderam, investiram maciçamente em educação e mudaram a sua realidade, sobretudo os países do continente asiático. Portanto, nesta edição, retomaremos essa questão conversando com esse ilustre amigo, nobre companheiro, sempre muito cordial, muito prestativo e também um dos tricolores mais emblemáticos e preocupados com o desempenho do nosso time de coração, Fluminense Futebol Clube, na reta final deste Campeonato Brasileiro. Vale acompanhar, vale assistir atentamente, porque, sobretudo, quando ele aqui comparece, ilustra com aspectos pitorescos da sua agenda muitíssimo concorrida, o que lhe fez visitar, acredito que mais da metade dos municípios brasileiros. Sendo assim, novamente, com a proteção de Deus e, evidentemente, de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores
diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 19 de novembro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro! Cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e de apoio às campanhas de prevenção. Conforme você está observando, este apresentador está trajando a cor azul e utilizando um delicado lacinho azul que vai ser mostrado nesse momento pelo nosso atento repórter cinematográfico Oduvaldo JR, que nesta edição nos também permite compartilhar da sua competência profissional em apoio a esta campanha. Realmente é um momento de reflexão. Vejam, vocês que têm o privilégio de acompanhar estas imagens, certamente já estão entendendo todo este figurino. E você que nos ouve pela Rádio Conselheiro FM também já imaginou a vestimenta, uma vez que faço questão de descrever com riqueza de detalhes, por vezes, esses aspectos que somente quem nos ouve precisa tê-los. Mas trata-se de um momento de conscientização. É uma questão muitíssimo delicada, que apresenta índices alarmantes de óbito. É o câncer que mais afeta o homem e no Brasil, por questões culturais de preconceito, toma ainda mais proporção. É preciso que você, caro companheiro, vença essa restrição, supere esse desafio e, sobretudo, não se deixe abater por esse preconceito. Procure atendimento médico. Evidentemente que essas campanhas não têm prazo de validade, como o Maio Amarelo, como Outubro Rosa, como Novembro Azul. Mas especialmente nesse mês, temos toda a mídia voltada para essa questão. Faça seus exames regularmente. A partir de 45 anos de idade, já é uma idade aconselhável e sugerida para que anualmente você faça essa prevenção. Trata-se de um ato sobretudo, de autoestima. Evidentemente, além de cuidados com a sua saúde, mas de autoestima. Até porque, quando acontecem anomalias na sua próstata, se detectada no início, a probabilidade de cura é enorme,
beirando os 100%. Entretanto, são necessários vários exames para que o médico chegue a um laudo conclusivo. O de sangue e também o de toque. Ele precisa efetuar esse procedimento para concluir o seu diagnóstico. Então, você que ainda não fez, que ainda não procurou esse atendimento, que ainda não entendeu que deve fazê-lo, por uma questão de sobrevivência o faça. Se não nesse mês, assim que possível. Até porque seu médico quer ter um dedo de prosa com você, se é que você está me entendendo. Faça isso para o seu bem, para de todos aqueles que lhe cercam e dos seus familiares. O preconceito não cabe nessa questão, como em todas as outras, mas especialmente nessa, não pode limitar essa iniciativa absolutamente digna e de preservação com a sua saúde. E assim sendo, dando continuidade ao nosso programa, conforme anunciado, queremos cumprimentar o ilustre amigo, nobre companheiro, preocupado tricolor, professor, escritor e conferencista e também ex-secretário municipal de educação, Hamilton José Mouta Werneck. Amigo, a produção do programa Cidade Real e a TV Zoom se sentem muitíssimo honradas com a sua presença. Muito obrigado. Eu não contei ainda quantas vezes eu estive aqui, mas eu acho que no seu programa essa deve ser a quinta vez ou a sexta vez. Sexta vez? Sexta vez, mais ou menos isso. Mas eu queria agradecer a você, deixar de início um grande abraço a todos os telespectadores da TV Zoom. Um grande abraço aos meus amigos aí, Luciana Ferraz, ao nosso canto das cozinhas. Exatamente. Não é? Você sabe que ele aprendeu a cozinhar em acampamento escoteiro, né? A grande tecnologia... Teve isso. Teve. A grande tecnologia do Salvador não veio da Argentina, não veio desses cursos internacionais que ele se apresenta todo arrumado. Não, era aquele escoteiro que gostava de uma coisa, ir para a cozinha, cozinhar. A vocação começa ali. Depois ele foi fazer alguns complementos e tudo mais. Foi se aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Deve ter aprendido também com a Luciana alguma coisa. Sem dúvida. Não é? Alguma coisa. Mas é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da TV Zoom. Legal, Hamilton. Sendo assim, quero já iniciar a nossa conversa, sempre muito agradável, sempre muito atraente, com o título da sua próxima produção literária, que é um título absolutamente instigante, mas que revela uma possibilidade absolutamente interessante acerca do cenário da educação. Trata-se da 29ª obra literária que será devidamente lançada no início do próximo ano, assim imagino. Do que, na realidade, trata esta sua nova produção literária? A produção literária, na realidade, ela depende do momento, né? Isso é um processo que eu passei talvez uns 8 ou 9 meses quase que sem escrever. Livro não. Lancei um em parceria no ano passado e assim mesmo não escrevi, eu gravei. Gravou? Gravei. A filha de um dos parceiros dessa escrita, ela tinha trabalhado na Fundação Roberto Marinho, ela fez a transcrição e eu corrigi o que ela transcreveu. Não é? São diálogos educacionais, somos 5 parceiros nesta obra. Mas, de repente, veio uma ideia, por uma série de circunstâncias, e este livro foi escrito em 11 dias, de maneira compulsiva, não é? Como eu, aliás, gosto de fazer. Tem um título com 3 palavras. Desaprender, reaprender e desobedecer. No mundo em que nós vivemos, há momentos em que você, para sobreviver, você precisa desobedecer. Nunca desrespeitar, que é diferente. Desrespeitar é muito mais grave. Agora, respeitar
é melhor do que obedecer. É um livro que trata de assuntos de questões modernas. A inteligência artificial. Afinal de contas, quem é que entra na nossa vida e nos passa uma mensagem querendo vender um produto? Por exemplo, um chapéu. E consegue nos convencer de comprar esse chapéu. Por que ele sabe de tantos detalhes? Porque nós demos a ele, através do Facebook, através de todos os Messenger, através dos e-mails, nós passamos para ele. WhatsApp. O WhatsApp ainda é criptografado. Exato. Mas o que acontece? Nós municiamos todos esses robôs inteligentes sobre tudo que nós gostamos, não gostamos, nossas preferências em relação à música, esporte, lazer, literatura, cinema, pessoas... Gastronomia e tudo mais. Quando ele apresentar para o Zuri um chapéu, ele vai começar a falar do time que você torce, da comida que você gosta, do programa que você faz, porque a nossa privacidade foi invadida. Mas não foi invadida por força única do robô inteligente. Mas nós fornecemos, nós acabamos com 80% da nossa privacidade. Nos expomos demais. Não é? Então, é isso que acontece. E isso tudo exigirá da escola, do aluno, da família, muito mais atenção na formação da pessoa. Outro dia eu iniciei uma palestra e uma professora estava com o celular e me disse, olha, parece que agora é moda no Brasil gravar. Eu posso gravar a sua palestra? Eu falei, pode. Não tenho problema que me gravem uma palestra, não tenho problema que gravem a minha aula. Não tenho. Nenhum. E se houver uma denúncia? Se houver uma denúncia a fazer e que tenha fundamento, a senhora poderá fazer com gravação, sem gravação. Há uma coisa que a senhora não pode fazer. É se eu estiver numa sala de aula, a senhora gravar a minha aula, ao mesmo tempo gravar imagens de crianças e depois publicar e expor as crianças. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente poderá processá-la. Mas, quer gravar a minha aula? Grava. O que eu estou falando aqui para você, telespectador, para você, Zuri, não tem segredo algum. Eu posso falar numa palestra, posso falar numa sala de aula, posso falar pela rádio, posso escrever num livro. A nossa privacidade acabou. Então a gente precisa tomar cuidado sobre aquilo que a gente fala, que tem que ser fundamentado. Eu não tenho o direito de ofender as pessoas, nem alunos, nem famílias. Muito bom. Não tenho esse direito. Quer gravar? Pode. Alguns dizem, mas escuta, nós estamos num ambiente capitalista. Eu falei, sim, você está num mundo capitalista, eu também. Eu tenho direito aos meus direitos autorais. Então eu costumo fazer o seguinte, olha, você que está gravando, grave. Se quiser editar, edite. Se quiser vender, venda. Eu estou cedendo os meus direitos autorais a você. Como neste momento, estou cedendo a TV Zoom. Certamente. Sabe por quê? Porque aquele celular daquela professora vai levar uma mensagem muito além daquela plateia. Você falava na abertura do programa que provavelmente eu já tenha feito palestra em metade dos municípios brasileiros. De fato, é bem menos. Está chegando a 600. Ou seja, em 25 anos, 2.350 e poucas palestras em 600 municípios, porque há muita repetição. A repetição é boa. A pessoa gostou, te chama de novo. Isso é bom. Agora, como que eu vou fazer chegar uma ideia minha a São Gabriel da Cachoeira? A cabeça do cachorro lá na divisa com a Venezuela. Só através de alguém que leve até lá. Uma palestra feita em Belo Horizonte, eu encontrei uma pessoa em Porto Trombetas, no Pará, que tinha assistido, tinha o vídeo e fui assistir esta palestra lembrando, eu te assisti no Minas Centro, em Belo Horizonte. Mas isso é uma raridade. A maior parte da periferia ouve e assiste quando chega, vamos dizer,
num bom sentido, uma gravação pirata. Então pode gravar, não tenho problema. Não tenho problema. Ah, mas eu posso mostrar em casa a sua aula? Pode. A aula não é secreta. A prova que eu apliquei é pública. No momento que eu corrijo e devolvo para o aluno, ela é pública. Ela não há restrição. E isso faz parte da transparência que a educação exige. E hoje no Brasil se discute muito essa questão, se o professor faz cabeça de aluno, se o professor não faz cabeça de aluno. Olha, se os professores brasileiros fizessem a cabeça dos alunos, a eleição para deputado, a eleição para senador, a eleição para governador, a eleição para a presidência da República, certamente seria diferente, por causa da mentalidade que o professor desenvolveu e desenvolve. Agora as pessoas esquecem de outros fatores. Deixe aqui, televisão. Dos desenhos animados, por exemplo. Vamos pensar em 3 grandes desenhos, ao mesmo tempo com uma literatura de suporte. Vamos começar na década de 80 com Pokémon. Pokémon é ótimo. Pois é. Ali, em Pokémon, o senhor que é pai, que é mãe, que está me assistindo, fique sabendo que com Pokémon os pais desapareceram. Primeira coisa. As pessoas pensam que isso não tem influência sobre, por exemplo, uma pessoa que hoje esteja com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Teve. Quando criança assistiu isso. Até hoje você tem na televisão os Simpsons. Com os Simpsons, o que são os pais? O que é você, pai, que está sentado aí assistindo esta apresentação? Veja bem, os Simpsons apresentam pais boçais, ignorantes, que só apresentam soluções absurdas e que ninguém acredita neles. Exatamente. Agora você quer o quê? Você quer que seu filho acredite em você sendo maciçamente atacado por um tipo de desenho assim? E é uma terceira história. Harry Potter. Uma grande literatura, mas onde não são só os pais que desaparecem, os adultos não servem para nada. 3 adolescentes resolvem tudo. Agora, meu caro Zuri, vamos como professor entrar em sala de aula. Você tem um trabalho enorme para conquistar essa turma, para conquistar esse adolescente que, por princípio e sem culpa direta dele, ele não está acreditando em você. A não ser que você se mostre competente, que o respeite e que discuta com ele. Mas se você está engessado e não pode discutir com o aluno, não pode fazer propostas de debate, então ele não vai acreditar em você. Essa é a questão. Então nós temos que observar como que todo este conjunto de mídia influencia as pessoas, faz a cabeça das pessoas. Não é? Eu assistia, por exemplo, ontem um vídeo com o Leandro Carnal, e o Leandro Carnal dizia o seguinte: olha, a família tradicional é uma invenção, porque lá, antes da chegada dos espanhóis à América, no México, você encontrava muitas famílias que não tinha o casal dentro da mesma casa. Era a casa da mulher e a casa do homem. Os filhos ficavam de um lado ou ficavam do outro. Até uma situação interessante na vida da pintora Frida Kahlo, em que ela se casa, depois ela se separa, e depois, nesse meio tempo, ela inclusive é amante do Trotsky, quando estava exilado no México, fugindo do regime do Stalin. Mas depois da morte do Trotsky, a Frida Kahlo voltou para o mesmo marido. Eles construíram 2 casas, uma para ela e outra para ele. E fizeram uma ponte. O dia que um queria estar com o outro, atravessava a ponte. Casamento dos sonhos, amigo. Casamento dos sonhos. Casamento dos sonhos, companheiro. Sensacional. Eu tenho um ex-colega casado assim em São Paulo, em que eles moram no mesmo prédio. Ela no andar de cima e ele no andar de baixo.
É isso. Agora, veja bem, e o Karnal completa, olha, cuidado com essa história de família, porque a primeira família que se tem notícia é a família bíblica. E a família bíblica, nós sabemos, foram expulsos do paraíso porque desobedeceram, tiveram 2 filhos, onde um mata o outro. Então a primeira família tem 50% de cadáveres e 50% assassino. Agora, voltando, essa resenha está ótima, mas eu quero retomar a sua publicação, porque o título é muitíssimo instigante. Você fala de desaprendizado, de desobediência e reaprendizado. Reaprendizado. Como se interligam? Ou seja, quando eu dei aula para você... Há décadas. Há décadas. Há décadas. Eu era um tipo de professor e você era um tipo de aluno. Certamente. Se nós hoje pudéssemos voltar para a mesma sala de aula, para o mesmo assunto, o nome da disciplina que está no currículo, História, Geografia, poderia ser a mesma. Mas o conteúdo, o componente curricular teria que ser diferente. A abordagem teria que ser diferente. Eu diria, Zuri, pegue o seu celular e isso que eu falei aqui, procure no Google e veja quais são as informações. Fulano, faça isso. Fulano, veja aquilo. Eu tenho que ser um outro professor. Eu não posso continuar com um currículo de século XIX, com um professor de século XX e um aluno de século XXI, certamente, onde o mais novo já está com 18 anos. Então, é um outro mundo. Então, se nós não fizermos a releitura deste mundo, nós não saberemos onde estaremos. E um dos assuntos que eu abordo é o seguinte, as pessoas dizem, pois é, houve um momento na história da humanidade, contada na Bíblia Sagrada, em que Noé colocou o que pôde dentro da arca e Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Mas a arca, sem vela, sem leme, sem remador, chegou a um local e estacionou. Pois bem, a arca do século XXI não tem onde aportar. Ela é contínua. Ela muda de lugar. Então eu não sei como é que eu vou dirigir esse barco sem leme, sem velas, sem motor, sem remo. Então é uma vida muito mais difícil, porque nós saímos, e o livro enfoca isso, nós saímos do mundo da certeza, passamos para o mundo das possibilidades e estamos dentro do mundo das certezas. As pessoas pensam, mas por que tantas mudanças? Quando que elas começaram? E ficam falando que atualmente estão querendo criar um sexismo na sociedade. Vamos parar um pouquinho. Vamos voltar para a década de 60. Em 1968, eu li pela primeira vez o livro Eros e Civilização, de Herbert Marcuse. Ali começa a transformação. Porque o Marcuse vai defender que as pessoas precisam buscar e tirar prazer do próprio corpo. Isso vem num crescendo. Até chegar o movimento hippie, até chegarmos à peça Hair, exatamente, a peça O Calcutá e o Festival de Woodstock. A América do Norte, depois da Guerra do Vietnã e desses movimentos, ela passou a ser outra. Ou seja, houve um ataque àquela moral tradicional americana. Eles não queriam mais se alistar no exército, reverenciar a bandeira americana, não queriam saber de patriotismo. Essas coisas foram chegando pouco a pouco à América do Sul. E como chega sempre um pouco depois para cá, hoje é que elas estão explodindo aqui. Então muita gente diz, não, tudo se conserta de uma hora para outra. Engano seu. O governo recém-eleito tem 2 agendas básicas. A primeira agenda básica é liberal, ou seja, diminuição do Estado, diminuição de ministérios, diminuição
da ação do governo na área pública, abrindo espaço para o liberal privatização de empresas estatais. De empresas, etc. Agora é preciso tomar cuidado, porque se você pensar na Petrobras, na Eletrobras, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, se você pensar nessas 4, elas correspondem a 70% da estatização. Mas nós temos 100 e tantas empresas estatais. 143, para ser exato. Se na realidade você privatizar 130, você dará uma impressão que você desestatizou, quando na realidade não desestatizou. Mas atendeu, não há dúvida, a uma parte da agenda. Agora, a segunda parte da agenda é bastante interessante, porque a segunda parte da agenda é uma agenda moral, com a tendência de voltar aos princípios e valores que vigoravam nos Estados Unidos por influência das religiões evangélicas antes da Guerra do Vietnã, e ao paradigma bíblico que se opõe ao paradigma grego, que na Idade Média foi assimilado pela Igreja Católica através de Tomás de Aquino. Os liberais aceitam a agenda econômica, mas os liberais não aceitam a agenda moral. Eles querem continuar com o casamento homoafetivo, pluriafetivo, querem legislação a respeito do aborto, várias coisas que vão bater de frente com a agenda moral. Então, o livro não é outra coisa senão mostrar isso. Nós temos este caldo. Um dos capítulos diz assim: um caldo grego fervendo no caldeirão das bruxas. Ou seja, todo aquele conjunto de ideia grega, ele conflita com o paradigma hebraico, que atende a quem? Todos os cristãos. Atende a todos os cristãos. Então, o paradigma liberal é muito mais grego do que hebraico. Se você for verificar a votação da última eleição, você vai encontrar aqueles que votaram, vamos supor, nessas duas vertentes, o paradigma liberal, da privatização, e o paradigma moral. Mas quem votou no segundo turno é em outra vertente. Quem anulou, votou em branco ou não foi votar, ele normalmente é do outro paradigma. E aí você tem 90 milhões de eleitores. Então nós teremos daqui para frente, no Brasil, uma situação de embate e de debate contínuo. Por isso é que eu acho um absurdo você imaginar uma escola, como por exemplo a proposta da escola sem partido. Ótimo. Nesta semana, a Viviane Sena, que foi convidada para dar algumas ideias à equipe de transição, irmã do saudoso Ayrton Senna, e ela diz o seguinte: eu já fui convidada para ser ministra da Educação 3 vezes, não aceitei, estou disposta a dar ideias. Ela é a presidente da Fundação Ayrton Senna, eles têm mais de 1 milhão de alunos no Brasil, tudo isso ficaria comprometido tendo uma pessoa no ministério. Como é que ela vai vender para a área pública um sistema de ensino e de reforço escolar, sendo ela ministra? Certamente. Não pega combina. Bem. Não combina. Não orna. Mas uma coisa ela disse: esta ideia de escola sem partido é mais uma encrenca que estão criando. Vamos lá. Alguém conhece alguma escola com partido? E aí, Hamilton, você vai responder esta pergunta que se fez no retorno do nosso intervalo comercial. Sensacional. Oduvaldo JR, Oduvaldo Atílio Crescêncio Júnior, nome de embaixador, que está se desdobrando aqui na função de repórter cinematográfico. Está registrando todos esses momentos desta imperdível aula proferida pelo professor Hamilton Werneck. Vale continuar assistindo. Você que, porventura, começou a nos assistir agora,
Tente nos acompanhar desde o início, nas reprises que acontecem na programação da emissora, ou mesmo pelo aplicativo da TV Zoom. Entre na loja de aplicativos, no Google Play, por exemplo, e baixe o aplicativo da TV Zoom. E aí você assistirá a qualquer momento e de acordo com a sua disponibilidade, qualquer edição do programa Cidade Real. Absolutamente sensacional. Depois do intervalo, retornaremos tentando entender o que é escola sem partido. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nossa especialista em deixar sua casa linda. Final do ano tá aí. Bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também às terças-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 11 horas da manhã, pela Rádio Conselheiro FM. Este programa também é retransmitido na referida emissora nesses dias e horários. Você pode ouvi-lo pelo método tradicional, sintonizando 87,7 em seu rádio, ou também pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou baixando o aplicativo da Rádio Conselheiro também, que é absolutamente muitíssimo eficiente. E aí você consegue nos acompanhar a qualquer momento. Então temos esta possibilidade também de levar informação de utilidade pública à comunidade do sofrido distrito de Conselheiro Paulino e áreas adjacentes, por conta de uma parceria institucional muitíssimo bem firmada entre a TV Zoom e a Rádio Conselheiro, entendendo que o conteúdo do programa Cidade Real pode realmente lhe oferecer possibilidades de reflexão e, pela informação, você busca a transformação que você precisa. E aí, Hamilton, no término do bloco anterior, você fez uma pergunta que eu gostaria que você repetisse e respondesse. Pois é, eu disse a você, então, no bloco anterior, se alguém conhecia escola com partido, né? Nunca encontrei uma escola com partido. Com partido. Ligada a um partido político. Sim. Isso só existe num totalitarismo. Agora, até nas escolas cubanas, eu tenho muitos colegas que fizeram doutorado em Cuba. E eles dizem o seguinte: você na escola pode discutir o que você quiser. Só existe um dogma que não pode ser discutido, que é a Revolução Cubana. A Revolução de 58 e 59, essa é dogmática. Agora, o restante pode se discutir à vontade. Ora, sem discussão, você de fato não prepara a pessoa para nada.
não vai dialogar com seus colegas dentro de uma fábrica. Mas a ideia da escola sem partido vem da suposição de que o professor, dentro da sala de aula, faz a cabeça do aluno para ele ter um pensamento ligado a Marx, ligado a Gramsci ou coisa parecida. Doce ilusão. Doce ilusão. A história do Brasil foi escrita de acordo com o viés português, depois de acordo com o viés interesse inglês, depois com o interesse francês, depois com o interesse americano. Só na década de 80 é que nós começamos a produzir história colocando o Brasil no centro do processo. Até então, nós importávamos a ideia americana, inglesa. Então, se você, por exemplo, disser em 1808, houve, através do Visconde de Cairu, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, o que significa isso? A escola sem partido vai dizer, significa exatamente o que está escrito. O que está escrito não significa nada. O que são nações amigas? Talvez se escrevessem abertura dos portos do Brasil à Inglaterra, seria mais certo. Mais autêntico. Mais autêntico. Por quê? Quem é que tinha um imposto menor na importação dos produtos pelo Brasil? A Inglaterra. Todos os outros tinham impostos altíssimos. Então, foi uma abertura para favorecer a Inglaterra, que era a maior marinha mercante da época. Então, exatamente esse tipo de discussão que abre a mente da pessoa, a escola sem partido não quer. Não há condição de você abrir a boca numa aula de ciências humanas sem que haja um viés ideológico. Certamente. Para um lado ou para o outro. Certamente. Para um lado ou para o outro. Não há essa condição. Por isso é que eu digo, é necessário às vezes desobedecer. Aliás, promotores públicos federais em Brasília já disseram que este tipo é inconstitucional. O Congresso Nacional tem feito o seguinte, quando entra em votação, eles brigam e a votação vai para frente. Por quê? Primeiro, é inaplicável. Inaplicável. As pessoas se esquecem que colocam a culpa no Ministério da Educação, quando muitas vezes o problema está, e na realidade está, na prefeitura, onde o Ministério não chega. Não, vamos mudar todos os livros didáticos. Ok, quem é que escolhe? O professor municipal. Pode ser que ele não tenha opção para escolher. E como fazer com aquelas prefeituras que escolhem comprar um sistema de ensino e rejeitar o livro gratuito do MEC? Então, essas generalizações são todas absurdas. São todas para formar, sabe o quê? Um idiota. Sensacional. Olha aqui. São para formar um idiota? Formar um idiota e desempregado. Porque não sabe discutir, não sabe ler o mundo, não sabe verificar a contextualização em que as coisas ocorrem. Veja bem, quando uma pessoa morre, não sabe que morreu. É verdade. Quem é que sofre? É verdade. Quem fica? Quem fica? O parente, o filho, vamos dizer, o viúvo ou a viúva, se ele for casado. Quem é que sofre? Os amigos sofrem. Com o idiota, a mesma coisa. Ele não sabe que é idiota. Ele não sabe que é idiota. Muito bom. Quem é que sofre? Muito bom. A família dele, os amigos dele, os vizinhos dele. E como acabar com isso? Para acabar com isso, você precisa colocar as pessoas discutindo. Agora, veja bem, um dia me perguntaram o que eu achava da correção de uma questão. A questão era aproximadamente a seguinte. Diante dos textos apresentados, então tinha um texto de João Calvino, o latinizador do protestantismo a partir de Genebra, e
da Reforma de Lutero, um texto de Calvino, que o Max Weber considera o latinizador do protestantismo e o verdadeiro pai do capitalismo, porque ele permite a comercialização e a busca do lucro. É um viés religioso que permite isso. Enquanto, na época, a Igreja Católica travava muito a questão do lucro. Né? Segunda coisa, um texto de Adam Smith, que é tipicamente capitalista e liberal, e um texto de Karl Marx. E a professora pergunta, após a leitura desses 3 textos, com qual deles você escolhe para ser a orientação econômica do país aonde você gostaria de viver? Tudo bem. O aluno poderia escolher qualquer um dos 3 textos, poderia mesclar os textos. No entanto, o aluno escolheu o texto do Adam Smith sobre o capitalismo liberal. Um outro escolheu um texto do João Calvino. E a professora só dava certo a quem escolhesse o texto do Karl Marx. Ela não pode fazer isso, porque ela deu uma opção democrática de escolha. O que ela pode corrigir? A consistência interna da resposta, os erros ou não erros de língua portuguesa, a lógica do pensamento, a concatenação das ideias, mas ela não pode dar errado se ele escolheu o texto 1, 2 ou 3, porque ela disse, diante dos textos, qual o que você escolhe? A escolha é do aluno. Sem dúvida. Então, o que acontece? Você não precisa, como dizia também a Viviane Sena, não precisa de mais leis. Use as que existem. Como que isso seria corrigido numa escola? Pela coordenação pedagógica. Professor, isso aqui tem um erro de avaliação. A senhora pediu qualquer um dos textos e pediu o parecer dele, ele deu o parecer, ele tem uma opinião, ele precisa formar opinião e é bom que forme opinião diante de ideias opostas. Então, isso é que precisa ser conjugado. Não impor, não temos esse direito a essa clientela cativa que tem que ter presença para poder passar, como também não podemos mostrar um único ângulo, porque a sociedade é plural, a democracia é plural. Mas você me pergunta sobre isso e pergunta também, às vezes, sobre o Enem. Estamos saindo do Enem, estamos entrando em vestibulares de várias outras universidades, Exatamente. A Unicamp, USP, etc. Exatamente. Viés diferente de cobrança. Aí das 180 ou mais questões do Enem, uma questão não tratava da ideologia de gênero, que é aquela ideologia que diz o seguinte, eu nem chamo de ideologia, eu chamo de hipótese da construção da sexualidade. Hipótese, porque não está provado. Eu não posso colocar como teoria uma coisa que é uma hipótese. Que as pessoas nascem sexuadas podem nascer assexuadas. Mas as pessoas que nascem sexuadas estão claramente definidas como masculino ou feminino. Acontece que o ser humano não é apenas um conjunto físico. Muito bom. Muito bom. Ele é um conjunto físico e um conjunto psíquico. Sem dúvida. Então, se ele psiquicamente constrói uma visão afetiva homossexual ou heterossexual, é um problema dificílimo que até hoje ninguém conseguiu indicar o porquê das coisas. O que não se pode fazer, na minha visão, é impor uma hipótese como superior às demais. Temos que ser humildes para entender. Há coisas na vida humana que nós não entendemos. E a humanidade, a partir de 1992, uma coisa assim, é que ela deixou de admitir que o homossexualismo era uma doença psíquica.
Existia um número no catálogo de doença colocado na mão do médico das escolas. Um código. Um código. O código. O código tal indica isso. E por aí afora. Então, é preciso continuar estudando a hipótese? É. Com a abertura de que, na realidade, só o aspecto teológico é que define. E o aspecto teológico define da seguinte maneira: primeiro a fé, depois o comportamento. Para a ciência, primeiro a experiência e depois a fé. Esse é o ponto de conflito. Então, o que temos que fazer como humanos? Primeiro, não antecipar as coisas. Agora, em segundo lugar, não atrasar de tal maneira que as pessoas comecem a ter doenças sexualmente transmissíveis, que comecem a ter comportamentos, rejeições, sofrendo crimes de ódio. A sociedade tem que entender que a situação é esta. Precisamos continuar discutindo como seres humanos inconclusos, carentes e que não têm resposta para tudo. Gostaríamos que fosse diferente? Gostaríamos. Mas e se encontrar uma coisa diferente, uma situação diferente? Aprenda a conviver. Professor, nessa sua aula, suas entrevistas sempre têm essa conotação, porque falamos de uma pauta extremamente variada e com profundo conhecimento da sua pessoa, que nos honra bastante, até porque você é muito atencioso conosco. Sempre que a sua agenda permite, está aqui presente. E que agora, em fevereiro do próximo ano, alcançará a marca histórica de 25 anos como palestrante pelo país inteiro. Ou seja, bodas de prata nessa condição. E quando sempre você vem aqui, não podemos nos permitir em saber de algumas visitas suas pitorescas pelo país. Gostaríamos que você destacasse umas 2 visitas pitorescas que fez recentemente em municípios brasileiros. Pois é. Neste ano de 2018, veja bem, eu costumo entrar em palestra e dizer assim: coloquem seu celular no Vibracol. Eu não peço que desligue, porque quem sabe Deus pode telefonar para você. Sensacional, é verdade. E eu não quero ser uma pessoa que impeça esta conversa. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Pois bem, não é que Deus telefonou para mim? Muito bom. Eu estou em casa e toco o telefone. Eu atendi. Quem fala? Aqui é Iavé. Iavé é um nome aramaico, bíblico. Aliás, é hebraico, bíblico, de Deus. Javé. Iavé. Eu disse, mas o que Iavé deseja? Uma palestra. Eu falei, eu devo fazer esta palestra no paraíso celestial? Ele disse, não, você vai fazer esta palestra na cidade de Redenção, no Pará, porque eu sou o prefeito de Redenção e o meu nome é Iavé. Então foi a primeira vez que Deus me chamou. Eu tive que arranjar a agenda de qualquer maneira, porque quem sou eu para dizer eu não vou atender? Contrariar a vontade de Deus. Contrariar a vontade de Deus. Certamente. Então, essas coisas assim pitorescas, realmente elas acontecem. Agora, também eu gostaria que você ilustrasse essas suas... Na realidade, isso é uma saga pelo país, né? E aqui fica a sugestão que você as publique num livro a ser publicado aí no seu devido momento, porque as histórias são absolutamente fantásticas. Quem era mestre em fazer isso era Ariano Suassuna. Exatamente. Ariano Suassuna. Então, seguindo o bom exemplo de Ariano Suassuna, você também nos relatava aqui, antes de gravarmos o programa, uma sessão de autógrafos de um livro que você fez em Caruaru, Pernambuco. E que aí... Na realidade é uma cidade próxima. Próxima? Próxima. Que eu vou evitar
publicamente o nome. Sim. Não é? Mas é dessas cenas que você faz uma palestra e você sai da palestra e pelo resto dos anos você continua pensando no que aconteceu. E o que aconteceu? Estava autografando. E como se sabe, o nariz de professor que conviveu com adolescente, com juventude... Com pó de giz. Com pó de giz. O professor sente cheiro até de pó de giz molhado. É diferente do pó de giz seco. E colorido. E colorido. Tem essa diferença. Com cores diferentes. Isso, exato. Eu comecei a sentir na minha mesa de autógrafos que havia na área alguém ali que deveria ter feito uso de um baseado, de um cigarro com maconha pelo cheiro forte. E o cheiro aumentou e realmente estava muito forte com a chegada de uma pessoa para autografar. Eu então disse, eu estou diante de um problema, mas eu posso ser a solução. Eu tenho que enfrentar a fronteira. Qual é a fronteira? A pergunta. Então eu resolvi ser ousado. Olhei no olho da professora e disse, quando você fumou o seu último baseado? E ela me respondeu, há pouquíssimo tempo atrás, no banheiro. Eu disse, mas você dá aula? Sim. Que isso? A minha vida é muito complicada. Eu falei, como é que é a sua vida? Eu trabalho dando aula de manhã, eu dou aula à tarde e eu me prostituo à noite, como complementação salarial. Diante de uma punhalada dessas, eu olhei para a professora e pensei comigo mesmo, eu devo ter, Deus me concede agora, 1 minuto, para na página de um livro, que eu me lembro com o título do livro, Ousadia de Viver, eu tenho 1 minuto para autografar e passar uma mensagem. E autografei. Ali foi uma mensagem de vida para ela. Se fez efeito, se não fez efeito, se ajudou, se não ajudou, eu não sei. O meu consolo é esse. Ela saberá. O aprendizado é fantástico, né, Milton? Nessas suas visitas, você já relatou aqui em oportunidades anteriores as dificuldades, inclusive, de acesso que você teve a essas localidades. Você imagina, você está na fronteira de Rondônia com a Bolívia. Rondônia com Bolívia. Com Bolívia, às margens do rio Guaporé, onde o café da manhã seria às 9h30 e sua palestra começava às 7h30. E o café da manhã era literalmente um copo de café com açúcar. Não tinha pão, não tinha leite, não tinha nada. Nem um biscoitinho. Nem um biscoitinho. Eu tomei 2 copos de café com mais açúcar para ter energia, mas não me faltou fôlego. Porque a hora que eu olhei para o rio Guaporé, eu vi uma professora chegando a cavalo. Sensacional. E ela tirou o chapéu, pendurou, tirou o arreio do cavalo, colocou o cavalo para pastar nas beiradas do rio Guaporé e veio para a palestra. Eu perguntei na porta, bem-vinda, de onde você veio? Vim de uma distância de 2 horas a cavalo. Eu digo, eu não tenho condição de reclamar do café que eu não tomei. Não tenho condição. Ou seja, o Brasil é variado, o Brasil é fantástico, o Brasil é riquíssimo. Se nós conseguirmos ter um pouco mais de visão ética e uma visão cidadã que é gerada pela educação, nós conseguiremos construir um grande país. Mas se continuarmos brigando entre nós e se continuarmos com tantas picuinhas de ideologias menores, nós não vamos a lugar algum. Não avançaremos. Professor, agradecemos a sua competência, a sua generosidade, a sua simplicidade no trato de questões, por vezes, multidisciplinares. E faço um apelo para que não nos prive dessas histórias absolutamente fantásticas e baseadas em fatos reais de sua saga
pelo país. Certamente será uma publicação que vai coroar todas as demais, o que seria a 30ª publicação. Fica aqui a sugestão e o apelo de um eterno aluno, o grande mestre, professor Hamilton José Mouta Werneck, que na década de 70 foi meu professor de História e Geografia no saudosíssimo e fantástico Colégio Anchieta. Seja muito bem-vindo, agradecemos novamente a sua presença. Tá ok, sempre às ordens. Tenho certeza disso. Como também você está absolutamente fascinado por esta aula proferida pelo ilustre professor. Vale acompanhar e assistir atentamente desde o início. Encerramos novamente agradecendo, conforme fazemos na abertura, a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, para que nos proteja, nos abençoe e nos ilumine, sobretudo aqueles que, através do exercício profissional na área da educação, procuram resgatar e valorizar a autoestima daqueles que especificamente residem em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.